E se eu lhe dissesse que um jardim produtivo não exige mais trabalho, mas sim menos? Por que algumas plantas parecem literalmente sofrer assim que você as mima? Por que, de todas as coisas, plantas cultivadas ancestrais muitas vezes rendem mais quando são quase ignoradas? E por que a indústria moderna de jardinagem preferiria que você não cultivasse essas variedades? Fique ligado, pois logo começaremos com a primeira planta da lista, que lhe proporciona o rendimento máximo com o mínimo de cuidado. Top 1. Amaranto. Comecemos com o amaranto, a potência proteica que adora a seca e a entrada perfeita para plantas que florescem através da negligência. Para os astecas, o amaranto era até sagrado e, no entanto, eles o cultivavam sem irrigação, por gotejamento, sem fertilizantes, sem cuidados constantes. O motivo é simples. O amaranto se desenvolveu nas terras altas e severas do México, com solos pobres e pouca chuva. Se você o regar demais ou fertilizar em excesso, ele crescerá com folhas enormes e bonitas. Mas as cabeças das sementes permanecerão pequenas. Se, por outro lado, você o deixar em paz após o plantio, você o forçará a uma luta leve, e é exatamente aí que ele coloca sua energia em panículas de sementes maciças e ricas em proteínas. A prática asteca era radicalmente simples: semear em solos de encostas ruins, dar o mínimo de água e colher. Sob estresse, uma única planta pode fornecer até meio quilo de grãos. Semeie na primavera após a última geada, regue apenas nas primeiras 2 a 3 semanas, depois nada de fertilizantes e apenas água se as plantas realmente murcharem. No outono, você colherá sementes secas de plantas de 1,80 m a 2,5 m de altura, com grandes cabeças cor de vinho. Top 2. Alcachofra de Jerusalém. O topinambur, muitas vezes chamado de Jerusalém artichoke, é a planta que perdoa praticamente tudo, e é exatamente por isso que é tão perigosamente boa. Você a planta uma vez e ela fica. Para os povos indígenas da América do Norte, ela era uma reserva de emergência confiável porque não forma raízes delicadas, mas sim tubérculos robustos que sobrevivem ao inverno no solo. E aqui vem o ponto crucial. Quanto menos você interfere, mais forte ela se torna. Excesso de fertilizante ou rega constante produz principalmente caules altos e exuberantes. Mas os tubérculos não melhoram automaticamente. Se você a deixar trabalhar em solos pobres, ela colocará sua energia onde importa, debaixo da terra. O método histórico é surpreendentemente simples: colocar em solo bem drenado, regar uma vez e depois ignorar amplamente. O topinambur cresce como um girassol selvagem, atinge vários metros de altura e forma um ninho inteiro de tubérculos no outono. O melhor truque: não colha tudo. Deixe alguns tubérculos no solo e você terá uma nova colheita no ano seguinte sem replantio. É exatamente por isso que muitos a chamam de uma das plantas de sobrevivência mais preguiçosas. Ela se multiplica, se protege e te sustenta, desde que você não queira arar, desbastar e controlar tudo o tempo todo. É melhor colher após a primeira geada, quando o amido e o sabor melhoraram. Top 3. Beldroega. A beldroega é uma dessas plantas que muitos jardineiros arrancam como erva daninha por anos. E só depois percebem o que estão realmente destruindo. Pois a beldroega não é sensível, mas brutalmente adaptável. Ela vem de regiões onde o calor e a seca são normais e, exatamente por isso, muitas vezes reage ao excesso de amor, com um crescimento fraco e aquoso. Se você a regar constantemente e tornar o solo rico demais, ela brota rápido, mas perde o vigor e a concentração. Se você a deixar em paz, ela se espalha de forma rasteira, fecha o solo como uma cobertura viva e permanece crocante. O fascinante é a sua lógica. A beldroega armazena água em suas folhas. Ela não precisa de suprimento constante, mas apenas do início. Depois disso, ela trabalha sozinha. Em muitos métodos tradicionais de cultivo, deixava-se que ela crescesse simplesmente onde se estabelecia por conta própria, em bordas de caminhos, entre canteiros, em locais quentes e pedregosos. E é exatamente ali que ela entrega com mais confiabilidade. Você pode cortá-la repetidamente
e ela volta a crescer. O estilo negligenciado é o segredo aqui. Regar pouco, não fertilizar, não mudar de lugar constantemente. Assim que você entender que essa planta não quer ser cuidada, mas tolerada, você terá praticamente uma colheita infinita e autorrenovável. E enquanto outras plantas murcham no calor do verão, a beldroega permanece mais forte justamente nesse momento, porque foi feita para isso. Top 4. Ansarinha branca. A ansarinha branca, muitas vezes chamada de lamb's quarters, é um exemplo clássico de como a nossa visão sobre ervas daninhas pode nos enganar. Esta planta cresce onde outras falham, em solos perturbados, em bordas de campos, em canteiros que foram abandonados há muito tempo. E é exatamente por isso que ela se encaixa perfeitamente no princípio do rendimento através da negligência. Se você tentar tratá-la como uma alface delicada, com solo macio, muita água e cuidados constantes, ela ficará verde, mas menos resistente e não tão vigorosa. Se você a deixar fazer o seu trabalho, ela se tornará uma colheita de folhas robusta e independente, que se oferece repetidamente, sem que você precise salvá-la o tempo todo. Tradicionalmente, as pessoas coletavam a ansarinha branca exatamente assim. Não como um vegetal de luxo, mas como um alimento seguro e cotidiano, porque ela aparece em quase todos os lugares. O truque é usá-la cedo. As folhas jovens são tenras e podem ser usadas como espinafre. Se você cortar as pontas regularmente, incentivará o crescimento arbustivo e prolongará a colheita. E aqui a negligência se torna uma vantagem. Você não precisa semear, não precisa fertilizar, não precisa regar como um louco. Muitas vezes basta deixá-la onde ela nasce por conta própria. Ela é como um colega de quarto silencioso no jardim, que não se anuncia, mas entrega de forma confiável. E enquanto com muitas plantas cultivadas você luta toda semana por estabilidade, a ansarinha branca garante uma quantidade surpreendentemente constante de folhas com intervenção mínima. Exatamente como era usada nos métodos antigos e práticos por gerações. Top 5. Dente de leão. O dente de leão é provavelmente a planta que ninguém convidou mais conhecida. E é exatamente por isso que ele é tão poderoso. Ele não cresce porque cuidamos dele, mas porque aprendeu a sobreviver sem nós. Sua raiz profunda busca água onde outras raízes já desistiram há muito tempo. Se você o arrancar constantemente, mantiver o solo macio ou tentar controlá-lo, ele muitas vezes reage com ainda mais brotos. Se você o deixar ficar, ele fará o que sabe fazer de melhor: sustentar-se e, ao mesmo tempo, oferecer uma colheita completa: folhas, flores e raiz. Em usos tradicionais, o dente de leão não era uma praga do gramado, mas uma planta alimentícia confiável e disponível cedo, especialmente em tempos em que o verde fresco era escasso. A abordagem negligenciada se encaixa perfeitamente. Você não precisa semeá-lo, nem fertilizá-lo, nem irrigá-lo. Você simplesmente colhe. As folhas jovens são usadas antes de se tornarem amargas. As flores vêm na temporada e as raízes estão lá quando você precisa delas. E porque ele é tão resistente, ele ainda entrega mesmo quando outras plantas fraquejam após a seca ou o frio. O decisivo é a perspectiva. O dente de leão não é uma planta que se cultiva, mas uma planta que se aceita. Assim que você para de lutar contra ele, um problema se torna uma reserva que retorna todos os anos. Exatamente esse princípio o torna um componente fixo em listas de plantas que não morrem sob negligência, mas ganham com ela. Top 6. Urtiga. A urtiga é a planta que se evita instintivamente, até entender por que em tantas tradições antigas ela nunca foi realmente uma erva daninha. Ela cresce onde o solo tem força, muitas vezes em bordas, atrás de galpões, em locais úmidos, e não precisa de cuidados amorosos para se tornar forte. Pelo contrário, quem tenta capinar constantemente, contê-la ou moldá-la para ficar bonita, geralmente só consegue mais urtigas. No entanto, se você a deixar crescer em um canto,
ela se tornará uma das colheitas de verde mais confiáveis de todas. Historicamente, a urtiga era usada porque brota cedo no ano e depois cresce repetidamente assim que é cortada. O truque é simples e se encaixa perfeitamente no princípio da negligência. Não fertilizar, não mimar, não mudar de lugar o tempo todo. Corte os brotos jovens antes que se tornem muito fibrosos e ela brotará novamente. Com isso, você obtém uma colheita recorrente sem ter que semear de novo constantemente. Sua defesa não é uma desvantagem, mas um sistema de proteção. Menos animais a comem, menos problemas, mais rendimento. E enquanto plantas sensíveis entram em colapso sob estresse, a urtiga parece florescer justamente nesse momento, como se quisesse provar que a resiliência é o seu verdadeiro talento. Top 7. Boa Henriqueta. A boa Henriqueta é uma dessas antigas plantas de jardim que costumavam ser comuns e hoje parecem quase desaparecidas, embora se encaixe perfeitamente no princípio do rendimento através da negligência. Ela não é um vegetal delicado e temperamental, mas uma planta de folha perene e robusta que volta ano após ano sem que você precise cultivá-la do zero a cada primavera. Exatamente isso a tornava tão valiosa nos antigos jardins domésticos. Não era necessário semear constantemente, nem cuidados complicados, nem controle contínuo. Ela simplesmente estava lá, esperava pela temporada e entregava. Se você a mimar demais, com muito fertilizante ou rega constante, ela crescerá exuberante, mas perderá o caráter que a torna tão confiável. Se você a deixar em paz, ela se desenvolverá lenta, mas estavelmente, e se tornará cada vez mais forte com o tempo. Suas folhas jovens eram tradicionalmente usadas como espinafre, e em bons anos era possível colher repetidamente sem arruinar a planta. É exatamente aí que reside a lógica dos métodos antigos. Não arrancar tudo de uma vez, mas cortar regularmente e deixar a população viver. Assim, uma única planta se torna uma fonte fixa e recorrente de verde, mesmo que você não tenha tempo para cuidar de tudo no jardim no momento. A boa enriqueta é, portanto, uma prova silenciosa de que alguns dos melhores rendimentos não surgem da perfeição, mas da consistência e da coragem de simplesmente deixar uma planta fazer o que ela foi criada para fazer. Se esta lista ajudou você a ver plantas que não precisam de mais cuidados, mas de menos, então dê um like no vídeo agora. Escreva nos comentários qual destas 7 plantas você já conhece ou quer experimentar em seguida. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas partes e outras listas práticas de jardinagem.